Era, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar para vocês que eu acabei de finalizar um curso muito interessante sobre muitas coisas que eu já passei e tenho passado ao longo desses anos, poucos aqui no Instagram e muitos no YouTube, né? E dentro dessa viagem toda de conhecimento ufológico, espiritual, podcasts, lives, atendimentos, e a gente acaba vivendo coisas que a gente tenta passar para as pessoas que seguem a gente, como influenciador, como pessoa que pensa em pessoas de verdade e que muitas das vezes a gente não recebe a fidelidade do outro lado. Não que a gente tenha que criar expectativas das pessoas que estão do outro lado da câmera, mas que de alguma forma, infelizmente, a gente chega à conclusão que nem sempre falar a verdade hoje, nos tempos atuais, é o mais importante para o público que acompanha as redes sociais. Muito do que a gente tem visto aí são réplicas de trabalhos de outras pessoas falando sobre assuntos ligados, no caso, ao que eu falo, à ufologia, e que são colocados em outros veículos que têm condições de comprar as pessoas com falácias, com mentiras. As pessoas gostam do sensacionalismo, gostam de certas coisas que são polêmicas. A gente tem que entender essa bolha, o algoritmo é assim, e a espiritualidade não trabalha dessa forma, mas a realidade que a gente vive trabalha dessa forma. É pouco compreensiva, gosta de tudo muito rápido, muito imediato, né? E a gente quase nunca pode contar com a ajuda daqueles que se dizem amigos, né? E por que eu digo isso? Inúmeras pessoas que entraram ou tentaram criar canais, fazer seu trabalho terapêutico, falar sobre ufologia e expandir o seu trabalho o máximo possível. É ótimo ter notoriedade, é ótimo ter sucesso, é muito bom você ter esse reconhecimento. Sendo que, por exemplo, aqui na internet, a gente depende muito do outro, né? E vocês muitas das vezes acham, por exemplo, no meu caso, quando eu faço entrevistas, faço lives com outras pessoas que abordam até assuntos semelhantes ao que eu abordo, por mais que tenha alguma divergência ou outra, parece ser amigos, nem sempre são. As pessoas estamos aí para contribuir, somatizar tudo que for de possível dentro da espiritualidade, crescimento pessoal, familiar, espiritual, seja o crescimento que for, é somatizar, a palavra é somatizar. E nem sempre é possível. Eu digo para vocês que esse ano de 2022 que passou agora, foi um ano de muitos aprendizados, porque eu passei praticamente um hiato de mais de 2 anos sem gravar no canal Mactube Cósmico. Para quem me acompanha aqui no Instagram ou está vendo essa live, seja agora ou depois, eu já tenho um canal já há bastante tempo, e durante esse tempo eu conheci os maiores nomes, pelo menos da minha época, dentro da ufologia e da espiritualidade. Grande parte dessas pessoas me decepcionaram, outras nem tanto, porque conforme também a idade vai chegando, a gente vai pegando o quê? Maturidade. E essa maturidade me deu bagagem para que eu estudasse mais e tentasse ser o mais simples possível, passar a informação para aquela pessoa que tenha o mesmo conhecimento que eu, ou mais, ou menos do que eu. Sendo que o retorno daquelas pessoas que gostam de ouvir
o que quer ouvir é grande, mas a minha personalidade não permite, ou nunca permitiu, que eu fosse um personagem. E para quem espera que eu seja um personagem simplesmente por fatos de número de seguidores, números de views, seja lá o que for, exposição de viagens, quantidade de podcast que é realizado, nunca será feito da pessoa Leandro Medeiros, conhecido como Leandro Mactube, que está falando aqui com vocês nessa live. Porque assim, eu não posso me tornar igual a essas pessoas que simplesmente querem os cliques, porque senão eu escolheria outro nicho. E quando você utiliza o trabalho ligado à espiritualidade simplesmente para ludibriar as pessoas pelo simples fato de querer views, querer elogios, querer criar baits que seja para ganhar cliques e elogios, é inválido. Isso aí é algo tosco demais e pequeno. A minha personalidade não permite que eu faça dessa forma. Quantos grandes perfis existem no Instagram que utilizam as plataformas para poder simplesmente aparecer, ficar famoso? É ótimo ser famoso, é ótimo ser conhecido, não é gostoso você falar, poxa, que legal, que interessante essa frase, esse post, esse conhecimento. Mas será que realmente você que está do lado daí, da câmera, me vendo agora, reconhece o trabalho da gente que está do lado de cá? A gente é ser humano, a gente tem contas a pagar, a gente tem dificuldades, a gente tem as nossas mazelas do dia a dia e a gente depende de vocês para continuar forte e seguir o caminho. Um grande exemplo disso é, por exemplo, as pessoas têm questionado a quantidade de produções que nós temos feito no canal Mactube Cósmico. Né? Melhoramos a estrutura, melhoramos o cenário, melhoramos a parte que era considerada técnica, a que faltava. Sendo que continuou dentro do Analytics, para quem não sabe, é um tipo de sistema que existe dentro do YouTube para você observar o número de pessoas que assistem os vídeos, seja ele lá o tema que for, né? No meu caso é ufologia e espiritualidade com visão universalista. Para quem acompanha, 90% não é inscrito. As pessoas entram, assistem aquele conteúdo, mas não se inscrevem, não dão um like, não compartilham, simplesmente cagam para o seu trabalho. E até onde vale a pena você continuar a fazer esse determinado trabalho de formiguinha, sem ter nenhuma rentabilidade, e as pessoas não entenderem que muitas vezes você não está produzindo, que você precisa sobreviver. Precisa continuar o seu processo evolutivo e construtivo dentro dessa jornada. Eu sou jovem, eu ainda tenho anos para poder passar as informações. E quando eu criei o trabalho terapêutico, justamente foi isso, para que as pessoas tivessem capacidade de andarem com as próprias pernas, também para não caírem na mesma cilada que ano após ano eu, vou dizer que eu não caio mais, mas que eu caí. De repente pela quantidade de views também da pessoa, pelo número de inscritos, quantos canais pequenos que eu trouxe no meu canal, sem acepção nenhuma de cor, gênero e nada, e alguns deram views, outros não deram tantos views, e quando você vai ver ali a resposta, a gente pede um like, a pessoa não dá um like. Gente, um like. A gente não consegue dar um bom dia, boa tarde, obrigado pela sua informação. É como se a gente tivesse obrigação de fazer aquilo ali por vocês. Não é assim. Se você acompanha ou me segue e não faz a sua parte, você está sendo uma pessoa
tosca, escrota, babaca, nesse sentido, porque o mínimo que você pode fazer, que você está com o celular na mão, vendo e ouvindo, é fazer a sua parte, ajudar o próximo. Você ajuda o próximo como? Da forma mais simples, dando um clique. Assiste lá o vídeo. Tem vídeo de 4 minutos, 5 minutos. Dá um like, deixa um comentário, seja lá o que for. Não que isso vá me abalar, eu já estou no meio há muito tempo. Um amigo que tem um podcast que está lutando para conseguir fisicamente, por exemplo, nem é de tão longa data, mas várias pessoas de grande influência têm condições de dar a estrutura para essa pessoa, assim como eu achei que o meu próprio podcast físico ia rolar ano passado e não rolou por boicote de pessoas do meio que simplesmente, pagam o número de seguidores aqui no Instagram, que isso hoje em dia é possível, tá? Para quem for assistir até agora. E quando você faz um convite ou simplesmente tem um número grande de seguidores, você é convidado para falar sobre aquele assunto. E quando você vai ver o que aquela pessoa está falando, ela não está falando algo do conhecimento próprio. Ela está replicando ou o que eu falo, ou o que o outro espiritualista já falou, ou que ela está imitando e pagando para falar, ou simplesmente tem a beleza para falar. São pessoas descartáveis e que muitos de vocês seguem, dão likes, curtidas e fazem de tudo para alimentar o mal que está sendo o mal da internet. Prender as pessoas por futilidades. Quando a gente traz alguma informação, por exemplo, você postar uma foto sem camisa, tô numa praia, todo bonitão, tô lá, tô eu bonitão lá na praia, tem 100 e poucas curtidas, não que eu seja uma beldade, longe de mim, já tive meus tempos áureos, mas dá mais curtida do que eu falar sobre, olha gente, tomem cuidado com as amizades relacionadas à espiritualidade. Por quê? É muito mais conveniente você ouvir o que você quer do que o que você não quer, do que você não quer. Então, assim, essa live aqui é simplesmente um desabafo depois desse aprendizado que eu tive agora, nessa aula, sobre o que eu não concordo em relação a clickbait, em relação a informações, em relação a personagem, tá? O Leandro que está falando com vocês aqui é o Leandro do dia a dia, é o Leandro que vive a vida dele simples, comum, tem as suas experiências, mas que também está um pouco cansado da falsidade do outro lado da câmera. Tá? A gente quer passar a verdadeira informação, a gente quer que as pessoas andem com as suas próprias pernas, nunca ver outro famoso como um guru, como um mestre, sem ser mestre de nada. Porque as informações, pela geração de agora, mais jovem principalmente, está sendo vendida simplesmente pelas futilidades, pela sensualização de tudo que é posto aqui no Instagram, por exemplo, e o que mais importa, que é o que está dentro da gente, ou o que está dentro da nossa mente, da nossa alma, que alimenta a gente como ser pensante, tem ficado em segundo plano. Então reflita mais sobre as pessoas que vocês têm seguido e deem valor às pessoas que são de verdade, porque isso vai fazer diferença não só para as pessoas que se importam com vocês, que é o meu caso, como vai fazer diferença na sua própria vida e nas pessoas que estão à sua volta. Apoie o trabalho de pessoas que são de verdade. Isso está acabando. Não viva só de sensacionalismo. Viva de verdade. Se você não é verdadeiro aqui, tente ser verdadeiro consigo mesmo na sua vida pessoal, atrás das câmeras.
desligadas aonde eu quero chegar. Só um desabafo. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Amanhã tem live no meu canal, a partir das 8 da noite, tá? Mactube Cósmico é o nome do canal. Se você não é inscrito, se inscreva lá, deixe seu like. Tem vários conteúdos falando sobre muita coisa, minha trajetória, entrevistas, podcasts. E se você puder se inscreva lá no meu canal. A gente vai falar amanhã sobre a rota dos OVNIs, tá? Assuntos que ocorreram no início desse ano, tanto no mundo quanto na região específica do Paraná. Então, 8 horas da noite, Mactube Cósmico. Grande beijo para vocês, muita paz, muita luz e faça a sua parte sempre. Conhecimento nunca é demais.